Para você que está chegando agora, para o pessoal das nossas comunidades brasileiras aqui na Irlanda. Nós estamos começando esta nossa meditação, começando o nosso dia, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Senhor, nós te agradecemos por nos indicar caminho, um caminho de vida, um caminho de felicidade, um caminho de paz. E nos colocastes sinais neste caminho para nos guiar rumo a vós. Dai-nos, Senhor, a graça, a força para cumprirmos os vossos mandamentos e assim caminharmos para a felicidade e para a liberdade. Dai-nos, Senhor, o vosso Espírito, o mesmo Espírito que veio sobre a igreja em Pentecostes. Só Ele nos fará capazes de observar os vossos mandamentos. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Antes de nós lermos o texto do Evangelho, o convite que eu faço para você é que você possa curtir e compartilhar o nosso vídeo, a nossa live e também a nossa saudação a você que nos vê através do YouTube, né? Você sabe que os vídeos eles vão todos para o YouTube, para o nosso canal Católicos em Dublin, então você pode também compartilhar o link do YouTube entre os seus conhecidos para que a palavra de Deus, para que a evangelização chegue a mais e mais pessoas. Bom, estamos então na 9ª semana do tempo comum, após a solenidade de Pentecostes, nós estamos de novo no tempo da igreja, o tempo comum, este que no inglês, do italiano é chamado do tempo ordinário, né? Então é o tempo em que nós vamos agora mergulhando na vida pública de Jesus, né? No dia a dia de Jesus, podemos assim dizer. E hoje nós vamos ler o evangelho proposto pela liturgia, que é Marcos capítulo 12, versículos de 28 a 34. Um dos escribas que ouvira a discussão de Jesus com os judeus, reconhecendo que respondera muito bem, perguntou-lhe: qual é o primeiro de todos os mandamentos? Jesus respondeu: o primeiro é: ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. E amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e com toda a tua força. O segundo é este: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não existe outro mandamento maior do que este. O escriba disse-lhe: muito bem, mestre, tens razão de dizer que ele é o único e que não existe outro além dele, e amá-lo de todo o coração, de toda a inteligência e com toda a força, e amar o próximo como a si mesmo, vale mais do que todos os holocaustos e todos os sacrifícios. Jesus, vendo que ele respondera com inteligência, disse-lhe: tu não estás longe do reino de Deus. E ninguém mais ousava interrogá-lo. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Bom, minha gente, então nós estamos voltando ao Evangelho de Marcos. Só para contextualizar um pouquinho o Evangelho de Marcos, para a gente entender, porque nós ficamos o tempo da Páscoa e boa parte da Quaresma toda no Evangelho de São João, então vale a gente recordar um pouco como é o Evangelho de Marcos. O Evangelho de Marcos,
ele tem como meta responder uma pergunta que é: quem é Jesus? Então este é o grande foco, o grande objetivo do Evangelho de Marcos, é responder quem é Jesus. E o primeiro versículo de Marcos já vai dizer: início do Evangelho de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Então ele já responde dizendo que Jesus é o Messias, e a gente vê isso no capítulo 8, que é o coração do Evangelho de Marcos, quando Jesus pergunta a Pedro: quem dizem os homens que eu sou? E Pedro vai dizer: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Então, que tipo de Messias é Jesus? É uma segunda pergunta que o evangelista faz e vai responder. Jesus é o Messias, o Filho do Deus vivo, o Filho de Deus. E isso vai ser respondido plenamente quando ele está na cruz, e que daí o soldado romano vai dizer: de fato, este homem era o Filho de Deus. Então, este é o objetivo do Evangelho de Marcos. E o Evangelho ele é dividido praticamente em duas grandes partes, a gente pode até pensar em três. Então, do capítulo 1 ao capítulo 8, o Evangelho se passa na Galileia, então toda a atividade pública de Jesus na Galileia. Depois nós temos os capítulos 8 e 9, os capítulos 9 e 10, perdão, que são o caminho de Jesus a Jerusalém. E depois nós temos do capítulo 11 em diante, que é Jesus em Jerusalém, Jesus que vai à cidade santa, para onde ele vai ser justamente crucificado, morto, e onde ele vai ressuscitar. E nós estamos então no capítulo 12, que é Jesus em Jerusalém. Jerusalém, nós sabemos, é o centro, é o coração do poder, é o coração também da religião, então é o centro do poder político e religioso, né, de Israel. E Jesus está em Jerusalém, e se a gente pegar o capítulo 12 todo, nós vamos ter vários embates de Jesus com os judeus. Quando o texto fala de judeus, não se fala do povão em si, mas se diz das autoridades, principalmente das autoridades religiosas judaicas. Então a gente vai ver neste capítulo 12 que Jesus está circulando pelo templo. Jesus está circulando pelo templo, está por lá, ele observa o que acontece no templo, e a gente vai ver que ele vai expulsar os vendedores do templo. Então ele já vai criar uma grande confusão aí, quando ele vai expulsar os vendedores do templo, porque estão fazendo da casa de Deus um comércio. E aí ele já vai ter grandes problemas. Depois nós vamos ver que aquele episódio da... Acho que nós tivemos um pequeno problema aqui de conexão, vocês desculpem. Acho que estamos de volta. E depois, então, nós vamos ter Jesus também discutindo com os fariseus a respeito da moeda, a respeito dos impostos, se era justo ou não pagar imposto a César. Então, Jesus vai ter este embate. Eles vêm para testar Jesus, os textos vão colocando muito isso, que as autoridades vêm para pôr Jesus à prova, para tentar uma forma de prender Jesus. Então, no capítulo 11, versículo 18, a gente vai ver, quando ele expulsa os vendilhões do templo, nós vamos ver os chefes dos sacerdotes e os escribas, ou seja, os doutores da lei, ouviram isso e procuravam como fazê-lo prender, como fazê-lo perecer. Eles o temiam, pois toda a multidão estava maravilhada com o ensinamento de Jesus. Ou seja, o ensinamento de Jesus cativava as pessoas. Porque diferente dos doutores da lei, diferente dos fariseus, diferente dos partidários de Herodes, Jesus, ele não ensinava a lei pela lei. Mas Jesus, ele ensinava a lei na sua plenitude, naquilo que a lei existia para, que era para trazer vida para as pessoas, para conduzir o povo no caminho da vida, da felicidade, da liberdade. Que se nós pegarmos, e nós vamos ver daqui a pouco, o Antigo Testamento, quando Deus apresenta as leis, ele vai apresentar as leis para que o povo seja feliz. Então, e não para que o povo seja escravo da lei. Então Jesus ele vem para resgatar o espírito da lei, a originalidade da lei. E é por isso que Jesus cativava as pessoas.
porque o seu discurso era um discurso de vida, era um discurso que a gente vê em outros momentos do Evangelho, de quem tem autoridade, e não um discurso hipócrita, e não um discurso de dominação. Então isso é muito importante a gente compreender. Também Jesus vai no capítulo 12 ainda ter a parábola dos vinhateiros homicidas, que ele conta, não é, que havia o dono da vinha e que aí os empregados da vinha mataram o filho do dono que administrava a vinha. E Jesus vai então comparar que era justamente os fariseus que matavam o Filho de Deus, que é o próprio Jesus. Então ele vai ter muitos embates com os fariseus. No texto de hoje, na perícope de hoje, porém, nós vamos ver que vem ali um escriba, que é um mestre da lei, porém este escriba não vem para pôr Jesus à prova. O texto de hoje começa justamente dizendo que um dos escribas que ouvira a discussão, ou seja, presenciou aquele embate de Jesus com os fariseus, com os demais escribas, reconhecendo que respondera muito bem. Então veja, eles não tinham como discordar de Jesus, porque Jesus dava respostas sábias. Perguntou qual é o maior dos mandamentos. E nós vamos ver que no final Jesus elogia este escriba e vê que ele respondeu com inteligência e diz que ele não está longe do reino de Deus. Esta mesma perícope, este mesmo diálogo de Jesus com este escriba a respeito do maior mandamento, a gente encontra também em Mateus e em Lucas. Porém, em Mateus e em Lucas, o escriba que veio ter com Jesus, os evangelistas dizem que ele vem para pôr Jesus à prova também. Então Marcos é o único evangelista que não diz que o escriba veio conversar com Jesus para colocá-lo à prova, né? Mas que foi alguém que veio com inteligência, alguém que reconheceu que as palavras de Jesus eram palavras inteligentes, palavras sábias. Então isso pode nos fazer entender que todos, ainda que estejam ali relacionados ao poder, que estejam ali relacionados às leis, todos podem se abrir à palavra de Deus. Todos podem abrir o seu coração para a conversão. Todos têm um caminho para chegar ao reino de Deus, inclusive um escriba, inclusive alguém que a princípio seria um adversário, mas todos podem ter acesso à graça de Deus. E nós vamos ver no decorrer da nossa reflexão de hoje qual é o caminho para termos acesso à verdade de Deus, à vontade de Deus, ao reino de Deus, que é o mais importante. Então, o escriba, ele quer ouvir, depois de toda aquela discussão de Jesus com as autoridades, o escriba quer ouvir o que é que Jesus tem a dizer a respeito dos mandamentos. Nós sabemos, minha gente, que os mandamentos são algo importantíssimo para os judeus. Por exemplo, na Arca da Aliança, os mandamentos, o livro com os mandamentos, é colocado dentro da Arca da Aliança, que fica no Santo dos Santos, que é o lugar mais sagrado do santuário, do templo. Então, ou seja, aquilo que para nós seria como que o Santíssimo Sacramento, para os judeus, era justamente a Arca da Aliança, que continha as leis. Então, as leis eram muito caras para os judeus. E quando então Jesus vai responder para este mestre da lei, veja, Jesus sabia que aquele homem conhecia profundamente a lei, ele era um mestre da lei. Ele tinha um conhecimento da Torá, que são os 5 primeiros livros, né, aquilo que a gente chama de Pentateuco, que são os livros da lei, o Código da Aliança. E Jesus vai responder para ele, o primeiro mandamento é: ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. E amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração. Então, quando ele pergunta aqui qual é o primeiro mandamento, ele não está perguntando em ordem cronológica. Isso aí todo mundo sabe qual é.
mas é o primeiro no sentido qualitativo, é o primeiro no sentido do mais importante, do maior mandamento. E Jesus vai dizer, o primeiro é: ouve, ó Israel, o Senhor teu Deus é o único Senhor. Jesus, ele não inventa esta resposta, muito pelo contrário, ele vai responder usando o capítulo 6, versículo 4 de Deuteronômio, que vai dizer: ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Portanto, amarás ao Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma e com toda a tua força. Que estas palavras que hoje te ordeno estejam em teu coração. Tu as inculcarás aos teus filhos e delas falarás, sentado em tua casa e andando em teu caminho, deitado e de pé. Vejam que no Deuteronômio, no Antigo Testamento, a importância que este mandamento tem para o povo de Deus, para o povo de Israel. Ao pedido, a ordem de Deus, veja, é um mandamento, a ordem de Deus é que Israel ouça e que Israel propague este mandamento para as gerações, para os filhos. Veja, fale deste mandamento sentado à mesa na tua casa para os teus filhos. Fale deste mandamento quando estiver andando, quando estiver no teu caminho, seja deitado, seja de pé, ou seja, em todos os momentos, em todas as circunstâncias, você, Israel, deve amar o Senhor teu Deus. Veja a primeira grandeza deste mandamento. E os judeus levam isso tão a sério que este ouve a Israel a gente chama de Shema, né? Tem até uma música que diz, bem conhecida no Brasil: Shema Israel, o Senhor é nosso Deus, um é o Senhor, né? Às vezes a gente usa até como uma antífona antes das leituras, nas celebrações: escuta Israel, o Senhor é nosso Deus. E os judeus repetem esta oração em vários momentos do dia. Então, certamente, aquele escriba repetia esta oração em vários momentos do dia. Jesus, como bom judeu que era, certamente repetia esta oração no decorrer do dia: Shema Israel, escuta Israel, o Senhor é o nosso Deus. Então, ame o Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua força, com toda a tua inteligência, com toda a tua alma. Então vejam, meus amigos, que este mandamento, o mandamento do amor a Deus, é um mandamento que requer uma decisão. É um mandamento que requer uma decisão. E este é o grande mandamento. Então requer decisão no sentido de que Jesus diz, é preciso amar não como um sentimento, e é isso que nós vamos perceber. O amor, ele não é um sentimento apenas. Ele pode até ser também um sentimento, ele passa pelos sentidos, ele passa pelo coração. Mas ele precisa ser uma atitude, ele precisa partir da nossa vontade. Ele precisa partir da nossa decisão. O amor é uma decisão. O amor não se improvisa, mas o amor se quer, o amor se planeja. O amor se resolve, você decide por amar. Então, o amor, a gente não dá a Deus aquilo que é o resto. A gente não dá a Deus aquilo que sobra do nosso dia, aquilo que sobra do nosso tempo. Não. Para Deus a gente dá o nosso melhor, aquilo que a gente tem de melhor. Então a gente dá uma parte do nosso dia a Deus. E é isso que Jesus fala. Então ame a Deus com todo o seu ser, ame a Deus
de verdade, com inteireza de coração. Ame a Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, com toda a tua inteligência. Então o amor a Deus não é, meus amigos, algo para quem é tolo, não é algo para quem é ignorante, não. O amor a Deus passa pela nossa inteligência também. Quanto mais a gente conhece Deus, mais a gente é capaz de amá-lo. Mais a gente é capaz de amá-lo. Quanto mais nós nos aprofundamos, quanto mais nós mergulhamos na palavra de Deus, no conhecimento da palavra de Deus, mais nós seremos capazes de amá-lo. Deus não é amado porque não é conhecido. E no capítulo 5 do Deuteronômio, nós vamos ver que Deus justamente fala exatamente disso. Se nós formos no capítulo 5, versículo 37, nós vamos ver a razão pela qual nós devemos amar a Deus. Ele vai dizer: porque ele amava teus pais e depois dele escolheu a sua descendência. Ele próprio te fez sair do Egito por meio de sua presença e de sua grande força. Desalojou nações maiores e mais poderosas do que tu para te introduzir na sua terra e dá-la a ti em herança, como hoje se vê. Portanto, reconhece hoje e medita no teu coração. O Senhor é o único Deus, tanto no alto do céu como cá embaixo da terra. Não existe outro. Observa os seus estatutos e os seus mandamentos que eu hoje te ordeno. Vejam a importância disso. Então a gente ama a Deus, meus amigos, não por nossa decisão, mas a gente ama a Deus como uma resposta ao amor que Ele tem por nós. Porque Ele nos amou primeiro. Ele nos amou primeiro. E aqui no Deuteronômio a gente vê Ele dizendo: o Senhor teu Deus é aquele que te tirou da escravidão. O Senhor teu Deus é aquele que te livrou do faraó do Egito. É aquele que não te abandona no caminho. É aquele que te prepara a terra prometida. Este é o Deus que você deve amar, não outros deuses. E nós vamos ver mais adiante também na primeira carta de São João, no capítulo 4, no versículo 18, não é? Não há temor no amor, ao contrário, o perfeito amor lança fora o temor, porque o temor implica castigo, e o que o teme não chegou à perfeição do amor. Quanto a nós, amemos porque Ele nos amou primeiro. Olha que bonito que São João vai dizer. Quanto a nós, amemos porque Ele nos amou primeiro. Há 2 dias atrás, nós víamos Jesus confrontado pelos fariseus a respeito se era justo pagar o tributo a César. E Jesus pede a moeda e pergunta: de quem é a inscrição e de quem é a figura que está aí estampada na moeda? E eles dizem: de César. Então aí Jesus diz: muito bem, deem a César o que pertence a César e deem a Deus o que é de Deus. Então, em outras palavras, se na moeda está gravada a figura de César, dê a que é de César. O dinheiro, poder, prestígio, essas coisas pouco importam para Deus. Deus não está preocupado com isso. Isso é do mundo. Devolvam isso ao mundo. Mas deem a Deus o que é de Deus. O que é de Deus? A pessoa humana é de Deus. Onde é que está, se a moeda pertence a César, porque ali está estampado a figura de César, onde é que está estampada a figura de Deus? A figura de Deus, a imagem de Deus, o Gênesis vai dizer, está estampada no ser humano. O ser humano foi criado à imagem e semelhança de Deus. Então,
se em nós, pessoas humanas, está marcada a imagem de Deus, e se Deus é amor, como é que nós, seres humanos, então, devemos agir no mundo? Amando, retribuindo, correspondendo àquilo que é o mais profundo de Deus, aquilo que é a grande característica de Deus, que é o amor. Então, quando nós experimentamos este amor divino que está em nossos corações, minha gente, não há outra forma de nós respondermos, não há outra forma de nós agirmos, senão devolvendo este amor, senão amando de volta. Então, o amor é aquilo que há de mais sagrado no coração humano, porque é aquilo que mais nos identifica com o Criador, é aquilo que mais nos identifica com Deus. E isto é sagrado, isto é fundamental. E é uma tristeza quando muitos irmãos ainda não fizeram esta experiência bonita e esta experiência que nos enche, que nos faz felizes, que nos planifica, que dá sentido à nossa vida, que é a experiência do amor de Deus. A gente vê tanta gente triste, a gente vê tanta gente que perde o sentido da vida. Por quê? Porque ainda não descobriu o amor de Deus. Não é um defeito da pessoa, mas é ainda um caminho que a pessoa precisa percorrer e que eu e você temos esta missão de ajudar as pessoas, de ajudar os nossos irmãos a descobrir este amor de Deus que está no coração, que está gravado no coração, porque todos nós somos imagem de Deus. E vejam que os mandamentos, então, quando a gente percebe os mandamentos nesta ótica, os mandamentos não vão ser peso para nós, os mandamentos não vão ser um fardo nos ombros, mas os mandamentos vão ser caminhos de felicidade. E é isso que o Deuteronômio vai dizer ainda no capítulo 6, no versículo 32 e 33. Andareis em todo o caminho que Javé, vosso Deus, vos ordenou, para que vivais, sendo felizes e prolongando os vossos dias na terra que ides conquistar. Então Deus dá os mandamentos como caminhos de felicidade. Como caminhos, então os mandamentos, quando foram dados por Deus para o povo que estava atravessando o deserto e que ia se organizar em sociedade na terra prometida, os mandamentos são uma forma de organização do povo, para que o povo não brigue por terra, para que o povo não comece ali a criar uns melhores que os outros. Nós estamos vendo agora essa questão toda, essa discussão em torno do racismo, né? Ainda há, infelizmente, no mundo, pessoas que se acham superiores às outras por conta da cor de pele, por conta da raça. Veja, isto é um absurdo. Então os mandamentos são dados justamente por isso, para que as pessoas vivam em harmonia, em liberdade, em igualdade. E só é possível que as pessoas se reconheçam como iguais a partir do momento que reconhecem que Deus é o único Senhor. Ninguém aqui nesta terra é senhor de ninguém. O único Senhor é Deus. Não é o faraó o Senhor, não são os reis o Senhor, não é o presidente o Senhor, não são os governantes o Senhor. O único Senhor é Deus. Só a Ele prestarás culto, a ninguém mais. Então a idolatria é um pecado que o ser humano cria. A idolatria, veja, quem dá poder ao ídolo é o devoto. O devoto é quem dá o poder ao ídolo. É o devoto que dá poder ao dinheiro. É o devoto que dá poder às pessoas. É o devoto que dá poder àquilo que não tem o poder, que dá poder divino àquilo que não é Deus.
Então compreendam que os mandamentos são colocados para que o povo viva na liberdade, no respeito. E aí nós vamos ter que Jesus vai dizer que o segundo mandamento, ele é semelhante. O segundo mandamento é semelhante. E aí Jesus vai dizer para aquele escriba: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Veja, este outro mandamento, ele é também tirado do Antigo Testamento. Jesus vai mostrar para o escriba que este outro mandamento está lá também muito conhecido por ele. De onde Jesus busca este mandamento? Lá do Levítico, capítulo 19, versículo 18b, quando ele vai dizer: não te vingarás e não guardarás rancor contra os filhos do teu povo. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Eu sou o Senhor. Então Jesus mostra para este escriba, minha gente, que ele já conhecia os mandamentos. Agora, qual a diferença dos mandamentos lá do Antigo Testamento para o mandamento de Jesus? É que Jesus, ele pega dois mandamentos que estavam separados, nós vemos aí um no Levítico, o outro no Deuteronômio, e Jesus coloca juntos, tanto que Jesus vai dizer aqui no versículo 31, não existe outro mandamento maior do que este. Não existe outro mandamento maior do que este. Então Jesus pega esses dois mandamentos: ame o seu Deus com todo o teu coração, com toda a tua força, com toda a tua alma, com toda a tua inteligência, e ele junta, ele faz deste mandamento um único com aquele: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então Jesus, ele une esses dois mandamentos em um só. De forma que, minha gente, aí é a condição. Você vai amar a Deus como o seu único Senhor. E você vai amar o teu próximo como a ti mesmo. De forma que aí é uma coisa só. A partir de agora não existe mais diferença. A partir de agora não tem mais como. Se você ama a Deus, necessariamente você vai amar o teu próximo como você se ama. Por isso que a pessoa que não se ama não é capaz de amar ao próximo. A pessoa que não experimentou ainda, minha gente, o amor de Deus por nós, esta pessoa jamais vai conseguir amar o próximo. Porque são condições que se entrelaçam, são condições recíprocas. Jesus diz: este é o maior mandamento: amar a Deus e amar ao próximo. E aí nós vamos ver que São João, na primeira carta do capítulo 4, versículo 20, ele vai dizer: aquele que diz que ama a Deus, que não vê, mas não ama o seu próximo, a quem vê, este é mentiroso, São João vai dizer. Então, é muito forte o que o escriba vai constatar a partir da palavra de Jesus. Ele vai dizer: muito bem, mestre, tens razão de dizer que ele é o único, que não existe outro além dele, e amá-lo de todo o coração, de toda a inteligência, com toda a força, e amar o próximo como a si mesmo, vale mais do que todos os holocaustos e todos os sacrifícios. Em outras palavras, meus amigos, de nada adianta a gente prestar o nosso culto a Deus, de nada adiantam as nossas orações, de nada adianta eu louvar a Deus, eu dizer que amo o Senhor, se eu não tiver este mesmo amor para com o próximo. Se eu não amar os irmãos, este amor a Deus de nada vale, porque é o único mandamento. Jesus, ele transforma estes mandamentos em um só: amar a Deus e amar ao próximo. É muito triste a gente ver, né, quando a gente vai à missa, por exemplo, né,
e a gente, por exemplo, fazer grandes liturgias, solenes liturgias, e eu falo por mim próprio, porque como cerimoniário, como alguém responsável pela liturgia na comunidade, gosto muito de celebrações, de solenizar as celebrações, zelo, e quem me conhece aqui sabe o quanto eu sou chato até com a questão da liturgia, não é? De obedecer às normas e tudo mais. E zelo muito pela liturgia, mas de nada adianta a gente ter todo o zelo litúrgico se a gente não amar o próximo. E de novo, o que é este amar o próximo? É se decidir de dar ao próximo o nosso melhor, não o nosso resto. Não é uma roupa velha que eu vou dar ao próximo, não é um sapato furado, não é um brinquedo quebrado. Não. O amor, a gente sempre vai, para ser amor, uma condição para ser amor, eu sempre vou perder algo num primeiro momento. Eu sempre vou abrir mão de algo. Senão não é amor. Né? Os casais sabem, um casal quando se ama, um vai se doar ao outro, vai abrir mão das suas preferências para o outro, e assim ambos vão se santificando. Assim é com os irmãos. Assim é com os irmãos. Do mesmo jeito que a gente procura dar a Deus o nosso melhor, as nossas orações, o nosso louvor, para o irmão, nós também precisamos dar o nosso melhor. E agora, a grande questão e a grande diferença do mandamento de Jesus para aquele mandamento que o escriba já conhecia do Antigo Testamento é que o próximo para os judeus, o próximo no Antigo Testamento, quem era o próximo? Era a pessoa ali do grupo. Era a pessoa ali do gueto deles. Era a pessoa talvez da família, da comunidade, da mesma tribo. Mas Jesus vai alargar, e daí lá no capítulo 10 de São Lucas, na parábola do bom samaritano, Jesus vai contar aquela parábola para mostrar quem é o próximo. Quem é o meu próximo? E Jesus vai ampliar o horizonte e ele vai dizer: o próximo é todo aquele que aparece no nosso caminho precisando de nós. Todo aquele que eu encontro no meu caminho e que precisa de mim, e que precisa seja de um tempo, seja de uma palavra, seja de um ouvido para escutá-lo, seja de algo material. Este é o meu próximo. Este é o meu próximo. E Jesus ele radicaliza ainda mais no capítulo 25 de São Mateus, quando ele diz: toda vez que você dá de comer a quem tem fome, cada vez que você dá de beber a quem tem sede, cada vez que você visita um preso, cada vez que você veste um nu, cada vez que você acolhe um estrangeiro, é a mim mesmo que você está fazendo. Então, Jesus se coloca no lugar do próximo. Aquele que sofre é o Cristo que está sofrendo. Então, por isso que não há diferença de importância entre estes dois mandamentos, e por isso que estes dois mandamentos são unificados agora por Jesus, meus irmãos. Amar a Deus sobre todas as coisas, Ele é o único Senhor, e amar ao próximo como a nós mesmos. Esse é o maior mandamento. E aí é interessante, e assim nós vamos concluindo, porque o escriba ele vai dizer para Jesus, não é? Mestre, tens razão em dizer. Então ele compreende que os mandamentos de amar a Deus e amar ao próximo valem mais do que a lei, do que os holocaustos e do que os sacrifícios. E Jesus vai dizer, Jesus, vendo que ele respondera com inteligência, disse-lhe: tu não estás longe do reino de Deus. Minha gente, isso quer dizer que a gente conhecendo os mandamentos, a gente sabendo a vontade de Deus, a gente tendo no coração a vontade de Deus, nós estaremos no caminho para o reino de Deus.
estaremos no caminho para a eternidade, estaremos no caminho para a vida plena. Porém, não basta conhecer. E é isso que Jesus vai enfatizar para o escriba, para aquele mestre da lei. É preciso colocá-los em prática. Quando nós amamos a Deus e amamos o nosso irmão, minha gente, aí o reino de Deus acontece. Aí nós experimentamos o reino de Deus. Só o conhecimento vai nos colocar no caminho. Mas quando nós levamos e colocamos em prática a palavra de Deus, os mandamentos de Deus, aí nós estamos fazendo o reino acontecer e aí teremos acesso ao reino de Deus e aí chegaremos à eternidade. Agora, a gente não pode seguir a vontade de Deus, cumprir os mandamentos, para fazer uma barganha. Olha, Senhor, eu cumpro os mandamentos, eu te amo, eu amo o próximo, eu faço a caridade, mas aí eu tenho a minha recompensa. Aí eu tenho o meu lugar no céu. Veja, não pode ser esse o nosso objetivo, porque aí não é amor, aí é interesse, aí é barganha, aí eu estou querendo lucrar algo, aí não é amor. Não, eu amo desinteressado, eu amo porque sou amado por Deus. Eu amo porque sou amado por Deus. São Paulo vai dizer no capítulo 13 da carta aos Coríntios, no hino da caridade, belíssimo, ele diz assim, nós teremos tudo, teremos conhecimento, inteligência, dons, profecias, teremos a fé, a esperança e a caridade. Mas, no final, o que sobra, e o maior disso tudo, é a caridade. Se não tiver a caridade, se não tiver o amor, de nada adianta a nossa fé, de nada adianta os nossos dons, porque aí vão ser jogados no ralo, são jogados no lixo, por quê? Porque não serviram para nada, não serviram para construir um mundo melhor. Eu termino com o livro de Oséias, o livro de Oséias que vai justamente garantir aquilo que o escriba respondeu para Jesus. Oséias 6,6. Porque é amor que eu quero e não sacrifícios. Conhecimento de Deus mais do que holocaustos. É amor que eu quero e não sacrifícios. Conhecimento de Deus mais do que holocaustos. A Silvia está dizendo aqui, Rafael, conheço pessoas que na igreja, deixa eu ver o que é que ela coloca aqui, que servem a igreja e dizem ter ódio do seu irmão. Será que há amor nessa pessoa? Veja, na igreja nós temos todo tipo de gente, não é? Inclusive aqueles que levam a lei pela lei e que não entendem que a lei precisa ser vivida no seu espírito, na sua originalidade. A lei só tem sentido quando é colocada em prática com amor. Todos nós precisamos de conversão. Todos nós estamos no caminho. Eu não estou pronto, evidentemente. Eu tenho muito que melhorar. Eu todo dia tenho que aprender alguma coisa. Eu todo dia corro o risco de me prender no meu egoísmo. Eu preciso então ir me moldando no decorrer da minha caminhada para me tornar uma pessoa melhor. É um esforço, minha gente. Ninguém está pronto. A caminhada, ela é um esforço diário, é um esforço de cada dia, é um esforço que nos custa, né? Porque a gente sempre vai ter que gastar alguma coisa para que a gente ame, né? E eu termino, dizendo, a gente nesse tempo, veja, nesse tempo da pandemia, nós estamos nos privando, por exemplo, do culto, estamos nos privando de estar nas igrejas. E às vezes a gente pode correr esse risco de pensar, poxa, estamos ofendendo a Deus porque não estamos reunidos na igreja. Mas veja, estamos afastados do templo para poupar as vidas dos nossos irmãos. Esta é uma obra de caridade. Porque amamos a Deus que está presente no irmão, nós estamos afastados desta convivência, estamos afastados até do culto público, mas veja,
o sacrifício eucarístico não deixa de ser oferecido porque os padres estão lá celebrando. Mas agora, o que nós precisamos é, então, nas nossas casas, não nos esquecer de todos os dias, e principalmente no domingo, levar a Deus o nosso louvor, levar a Deus a nossa oração e oferecer esta penitência que estamos vivendo, este sacrifício que estamos vivendo, como um culto agradável a Deus, poupando e preservando a vida dos irmãos. Amém? Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Minha gente, vamos então concluir com a oração do anjo. O anjo do Senhor anunciou a Maria e ela concebeu do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a vossa palavra. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Oremos, derramai, ó Deus, a vossa graça em nossos corações, para que, conhecendo pela mensagem do anjo a encarnação de Cristo, vosso Filho, cheguemos por sua paixão e cruz à glória da ressurreição. Pelo mesmo Cristo, nosso Senhor. Amém. Minha gente, muito obrigado. Eu já vi aqui muitos comentários carinhosos. O nosso convite é que você não deixe de espalhar esta boa notícia. Então, se você gostou dessa live, você deixa o seu comentário, deixa a sua curtida. E depois, na hora que já estiver no YouTube, você pode compartilhar o link, você pode deixar a sua pergunta, a sua dúvida, a sua opinião também, para que a gente possa também melhorar, para que a gente possa levar a evangelização adiante. É sempre uma alegria muito grande. Então, compartilhe nos grupos, compartilhe com aqueles que você conhece e que você ame. Nós estivemos e sempre estaremos unidos em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Um ótimo dia a todos, fiquem todos com Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.